Olá, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro, véspera do Dia do Gaúcho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que preparamos para o jornal de hoje são... Lembra daquela ponte que dava acesso de Bento Gonçalves a Cotiporã? Ela precisou de quase R$1 milhão de aditivo. Hoje vamos comentar sobre isso. Ministro mandando na liberdade de expressão do país. Combustíveis com preços alterados. Governador Eduardo Leite alerta sobre tempestade. Teremos um bloco também sobre segurança pública. E os destaques da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Olá, eu sou Ednei Paini e nós iremos adentrar no bloco Entendendo a Política. Vamos falar de liberdade de expressão, pois todos os jornalistas, todos aqueles que não são comprados, têm esse primórdio fundamental: liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E aqui no Brasil está quase nos sendo negado esse direito. O ministro Alexandre de Moraes está censurando a liberdade de expressão de milhares de brasileiros. Com esse bloqueio aí da plataforma X, do X, né? Eu não uso, mas eu conheço muita gente que usa, inclusive que trabalha nessa plataforma. Esse é um direito que não se pode negar a ninguém: trabalhar, se manifestar com liberdade, sem medo. Isso é democracia. Eu queria ver você fazer isso lá na China. Lá você fala mal do governo, já era, né? Mas aqui no Brasil tem que ser uma democracia. De a gente poder escolher o canal de notícias que vamos ver. E não que ele seja monopolizado como quando eu era pequeno, que existia só 1, 2, 3 canais. Existia só um jornal. Não, hoje tem centenas. E na internet, vários deles são de esquerda, de direita, de centrão. Mas a gente tem que ter o direito de escolher, de pensar diferente. São boicotados, alguns são boicotados como o X, e como o nosso canal também já foi boicotado. O X já faz uns 20 dias que foi bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. E ontem, presta atenção, ontem uma repórter da Globo, correspondente em Washington, fez uma pergunta aí para a porta-voz da Casa Branca, lá dos Estados Unidos. Casa Branca é onde mora o presidente do USA, dos Estados Unidos da América. Ela perguntou sobre o que ela achava desse bloqueio, que Alexandre de Moraes bloqueou o Elon Musk. E ela disse, a porta-voz da Casa Branca, né? Disse que quando se trata de redes sociais, todos devem ter acesso à informação, independentemente de cor, credo ou partido político. Para se ter uma ideia, eu vou traduzir a primeira página do jornal New York Post de ontem, tá? Vou abrir aspas para você não me entender mal. Lá tava assim, ó: a Casa Branca condena Brasil por banir o X. Em luta com Elon Musk pela liberdade de expressão. Fecho aspas. Nem sou eu que tô falando, hein? É o New York Post de ontem. Será que você já ouviu essa notícia aí até na Globo, que foi a correspondente da Globo que fez essa pergunta? Talvez não, né? Porque Alexandre de Moraes, por muito menos, manda prender, investigar e outras cositas más, né? Então, por que é tão importante termos liberdade de expressão?
liberdade de imprensa, de vermos e falarmos qual a nossa opinião. Não importa se você é do Grêmio ou do Inter, você tem a sua opinião. Ou de outro time, né? Tô falando aqui do Sul. Se a gente calasse um dos dois times, não teria democracia no futebol. Se a gente só deixasse falar do Grêmio e nada do Inter, não ficaria legal. E por que com política é diferente? Lembre-se que, por uma opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou inelegível. Por uma opinião. Foi uma opinião que ele deu. E pelas mãos de Alexandre de Moraes, né? Podemos citar inúmeros casos que ele fez alguma coisa que ele não gostou, né? A nossa expressão é de repúdio, né? Com pessoas que não deixam a gente se expressar. Alexandre de Moraes foi uma das pessoas que tirou a nossa expressão, fazendo valer somente o que ele julga certo. Lembra lá em Roma que ele disse que um cidadão ou agrediu o filho dele? Então ele mandou prender essa família, mandou confiscar celular, notebook, papéis e mandou a Polícia Federal atrás dessa família. E quando a polícia viu o vídeo, ela deu o aval final dela e disse que no dia do ocorrido não houve nada. Você entendeu o que eu falei? E ainda não veio a público essas imagens. Eu queria ver, né? Que coisa estranha isso. Só eles podem ver? Sem falar que no dia 8 de janeiro ele mandou prender 1.300 pessoas sem ter flagrante, sem ter certeza de que eles vandalizaram, sem ter certeza que eles entraram dentro do Palácio dos Três Poderes. Alguns entraram, não tô falando que não. E tô falando que tem os vagabundos aí no meio. Mas ele deixou essa galera de 1.300 pessoas sem comida, sem água, um verdadeiro campo de concentração. Como eu falei, tinha vândalos ali no meio, não podemos generalizar, mas a grande maioria das pessoas que estavam ali naquela manifestação nem entraram na Casa dos Três Poderes. Elas apenas queriam se expressar. Pessoas que pensam diferente dele. Eu sou extremamente a favor de ter situação e oposição. Tem que ter em todos os partidos, em todas as plataformas políticas, esferas políticas, tem que ter situação e oposição. Pois um vai fiscalizar o outro. É simples assim. Uma democracia funciona dessa maneira, um fiscalizando o outro. Tem que ter dois lados da moeda. Temos várias razões para enumerar aqui sobre o desrespeito do ministro com os direitos das pessoas de ir e vir. Isso está na Constituição. Toda essa história foi só para você entender qual a importância do seu voto no dia 6 de outubro. Pois eles é que vão ditar as regras depois que eles forem eleitos. Não tem o que fazer. Sem contar que o ministro ontem, presta atenção, o ministro ontem mandou bloquear as contas da Starlink, que é do Elon Musk também, que leva a internet aos brasileiros. Que coisa linda, né, do ministro? Agora vamos ver aí ele deixar o pessoal sem internet. Aí você vai me dizer, eu não me interesso por política. Sim, quando você não puder mais usar o seu WhatsApp, aí você vai dizer, não, agora eu vou me interessar por política. Dia 6 de outubro, vote consciente. Bom, vamos ver se ninguém vai bloquear esse nosso canal por causa dessas falas, né? Mas não falei nada que não seja certo. Vamos passar para o bloco esportivo. Preparação do time do Grêmio está sendo bem puxada, né?
pois no final de semana tem Grêmio e Flamengo na Arena. No sistema defensivo, o tricolor Rodrigo Eli, que é o titular, né, passou hoje por uma nova avaliação médica. Ontem, na realidade, passou pela avaliação médica e hoje não foi apresentado aí o resultado. Ainda não se tem certeza se ele vai estar em campo ou não. Formando a dupla de zaga titular, né, que é com Gemerson, não é mais Kahneman e Jeromel, é Gemerson e Rodrigo Eli. Mas falando em Kahneman e Gustavo Martins, os dois estarão à disposição, sabe? Pois os dois cumpriram suspensão e agora eles estão zerados. Mas quem deve estar fora é Christian Pavon. Faz tempo, né, que ele não joga. Ele, no início da sua jornada no Grêmio, foi muito bem. Até estava se tornando a melhor contratação, pois ele ainda não voltou aos treinamentos, pelo menos com bola. Tá fazendo algum exercício e tal, mas não com bola. Então a situação deve ser um pouco mais complicada do que se esperava. Presta atenção agora, você que é crítico de futebol, você que gosta de futebol. O STJD mudou aqueles posicionamentos sobre as questões das punições impostas a cartão. Isso envolve pontualmente a presença de Renato na arena. Você sabia? Se isso se confirmar, ele não poderá nem estar presente no estádio, pelo menos com um crachá, né? Esse é o novo regramento. E você for expulso, você for punido também de outras formas, em alguns casos, você não entra no estádio mais, só pagando ingresso. Mas eu acho que Renato não vai pagar ingresso e ficar com a geral ali, né? É uma coisa complicada. E vamos ver o que vai acontecer até domingo. Aí tem muita coisa. Domingo, dia 22, às 18h30, na Arena. Esta é a última folga, né? Depois já pega aí o Criciúma na quarta e na sequência o Botafogo no sábado. Então a folga foi pro espaço. Era isso aí que tinha. Agora é entrar em ação. E do lado colorado, no domingo, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, lá em Sampa. A sensação é que... A sensação do time, eu acho que é Bruno Tabata. Ontem ele foi reavaliado pela equipe médica para saber qual a sua situação, né? Pois Tabata é um dos grandes destaques da equipe nessa temporada. Quando ele entrou, ele botou fogo no time, né? E ele tá com uma lesão no adutor da coxa esquerda. E dependendo do desdobramento da situação, ele não vai atuar no Morumbi. Mas ele vai ter que ir para São Paulo, junto com a delegação, porque se ele tiver à disposição, depois dali eles vão direto para Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. É uma questão de logística, né? Você vai sair de São Paulo, vai vir para cá, vai fazer um treino e vai voltar para São Paulo. Lá vai ficar melhor, né? Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo, você sabe, é da Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem patrocina a gente nessa jornada esportiva que a gente faz todos os dias, né? A Defesa Civil alerta, né, risco de temporal hoje em todo o Rio Grande do Sul.
Aqui para a Serra Gaúcha eles acontecerão mais no final da tarde. Mas é muito importante que você esteja ciente da possibilidade de alerta sobre essa situação. Então, em função disso, vamos falar com o nosso governador do estado, Eduardo Leite, que irá direcionar algumas informações importantes aqui para o Jornal Últimas Notícias. Bom, deixa eu ver. Olá, governador. A Defesa Civil do Estado alerta para temporais que devem acontecer em diversas regiões do estado nessa quinta-feira. Esses alertas já foram emitidos por diversos canais, mas eu faço aqui para que todos estejam conscientes de que ao longo da quinta-feira, desde as primeiras horas da manhã, pela região oeste, né, e também pela região da Campanha, região sul do estado, vai avançando pela manhã e depois em direção ao centro do estado, até chegar à região metropolitana no final da tarde dessa quinta-feira, chuva forte com potencial de granizo, com ventos muito fortes, que esses temporais que podem trazer ventos de até 120 km por hora pontualmente, podem trazer muitos riscos à população. Não é o caso, é importante lembrar, em função das enchentes que a gente vivenciou, de alerta de inundações, de enchentes, de alagamentos, mas temporal que, pelo vento forte, por granizo, pode trazer muitos riscos à população. Por isso, estejam todos conscientes, né, de evitarem se expor a riscos durante essa quinta-feira, que a gente possa ter a proteção de todos e com a consciência, né, de manterem as suas casas, locais de trabalho, né, fechados o tanto quanto possível e evitar a exposição ao risco desnecessário. Ao longo do dia, na quinta-feira, a gente vai trazendo mais atualizações, inclusive em função do novo radar meteorológico que a gente instalou na região metropolitana e que vai permitir, conforme vai se aproximando essa frente fria em direção à região metropolitana, de trazer dados mais precisos ainda dessa previsão. Esse foi o nosso governador Eduardo Leite. E a gente vai trazer essas informações aí desse novo radar que foi instalado em Porto Alegre. É muito interessante aí para a gente ter essas informações. Então, recado dado. Mesmo que o céu esteja azul, em algumas partes do Rio Grande do Sul, fique alerta. Porque além dessa chuva negra aí, vai vir temporal. Bom, vamos falar mais sério agora. Mais sério que isso não tem, né? Mas vamos falar aos usuários de veículos automotores, que serão impactados com mais uma alta no preço dos combustíveis. Alguns lugares já aumentaram e outros vão aumentar. Então, prepare seu bolsinho que vai ter mais um aumentozinho. Isso desde a semana passada, né? O litro do etanol na base já teve um acréscimo de 5 centavos e a gasolina, por sua vez, também deu uma leve alterada nos preços, mas deu, tá? Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, que também apontou uma diferença de 33% entre o preço da gasolina e do gasolina comum, né, e do etanol. Pelo menos aqui na capital do vinho, essa a diferença, né, 33%. Segundo a última pesquisa realizada pelo Procon Municipal aqui de Bento Gonçalves, o preço da gasolina varia entre 6,06 ao litro e 6,15, dependendo aí do posto revendedor. Enquanto a gasolina aditivada também começa aí 6,09 e vai a 6,39. Para os proprietários de veículos flex, aí o etanol aí parece uma opção bem mais econômica. No entanto, sabemos que o álcool, ou o etanol, né, a gente fala álcool, e ele rende 30% menos que a gasolina. Mas mesmo assim, né, se a gente botar na ponta do lápis, isso fica bem interessante para abastecer de etanol em vez de gasolina. Se torna uma escolha mais vantajosa. É importante ressaltar que essa diferença é um rendimento e não é uma regra, pois muitos veículos vão depender, né, do motor que tem, da regulagem desse motor, da maneira que o motorista pilota o carro, o automóvel, né? Tudo isso influi na economia. Mas se formos botar na ponta do lápis aí, ó, vale a pena botar etanol.
também influenciam o consumo de outros combustíveis. Então a regra é sempre pesquisar, levar a calculadora para o posto e fazer esses cálculos. Vamos a um pequeno comercial da Harmony. Daqui a pouco a gente está de volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, falei que era rapidinho, né? Rapidinho a gente volta. Vamos falar agora de segurança pública, né? Não, vamos falar dos patrocinadores. É Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Essa é a galera que tá dando um apoio aqui pro jornal, tá? Obrigado, brigadão! Segurança pública, sim. Agora vamos falar de segurança pública aqui na capital do vinho. A Brigada Militar, através da Força Tática do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, prendeu um homem de 29 anos e apreendeu armas, drogas, munição e outros objetos na Rua Ari da Silva, no bairro Eucaliptos, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu quando a guarnição estava em patrulhamento ostensivo na repreensão à criminalidade na madrugada de hoje. O fato aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 2:30 da manhã. Da madrugada, né? Agentes da lei suspeitaram de um indivíduo que estava no referido endereço e de imediato os policiais militares realizaram a abordagem e o policial identificou ele, né? Como ele foi encontrado uma submetralhadora. Deixa eu botar aqui, ó. Essa submetralhadora foi encontrada com ele, ó. Dá uma olhada aí, ó. É a submetralhadora sem marca e modelo, possivelmente ela é artesanal. Uma pistola 380 com numeração raspada, foi achado com ele também cocaína, munição 9mm, calibre 32, balança de precisão, celular, material para embalar o entorpecente e aquele velho caderninho que dá arrepio em muita gente. Dá arrepio, né? Porque ele deve ter o nome de muita gente aí que pegou essa grana, pegou essa droga aí e não pagou, né? Então, diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e posteriormente foi conduzido juntamente com o material para o plantão da Delegacia de Polícia. Falando ainda das ações da polícia, na tarde de ontem, por volta das 16h15, uma equipe da Brigada Militar, através do 2º Batalhão de Polícia de Choque, prendeu um homem de 39 anos no bairro Conceição que estava foragido da justiça. A prisão foi realizada durante o patrulhamento a pé, em um local que é conhecido pelo tráfico de drogas, e nesse local a polícia anda prendendo muita gente, hein? A Brigada Militar abordou o homem e, ao ser consultado no sistema informatizado, constava em situação de foragido do sistema prisional desde o dia 5 de agosto desse ano. Então ele foi conduzido à casa prisional do município. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, vamos ver aonde que eu tiro aqui, ó. Você já entendeu aonde é essa imagem? Essa imagem é a ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã. Lembra que eu falei da reconstrução dessa ponte? Que praticamente todas as obras públicas pedem aditivo. E essa eu disse, talvez pela precisão, pela grande precisão dela, eu acho que não vai ter aditivo, o pessoal vai fazer ela bem rápido e bem boa. Pessoal, esta obra também precisa de um aditivo. Hoje foi informado R$960 mil a mais para terminar essa obra aí. Obra pública, pessoal.
Que coisa! Nos últimos tempos eu nunca vi uma obra pública terminar sem aditivos. Se a construtora dá um orçamento, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Mas meu chapéu, a empresa tem o projeto na mão, dá um orçamento e chega na metade da obra, pede mais grana extra para terminar a obra. Ou seja, sempre precisa de mais dinheiro. Lembra daquela ponte na Garibaldina, do túnel, na rótula? Todas as obras públicas têm esse problema. Todas as obras. E o tempo nunca é cumprido. O valor sempre tem um aditivinho aí, né? Mas não é pouca coisa, né? 1 milhão, quase 1 milhão de reais. Será que esses engenheiros se passam tanto assim? Porque uma empresa que vai executar uma obra tem que pegar essa planta e dar para o engenheiro, né? E o engenheiro tem que dizer, olha, vai custar tanto, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E será que ele se passa tanto assim? De acordo com o prefeito de Cotiporã, que é o responsável por fazer essa obra, é ele que pegou o din-din, é ele que vai pagar. Ele disse em vídeo que os pilares que restaram dessa ponte estão comprometidos. Mas será que o engenheiro só viu agora, depois que começaram a fazer a ponte? Bom, deixando de lado esse assunto, a previsão dessa obra é estar pronta em novembro. Querem fazer uma aposta comigo que não ficará pronta em 2 meses e meio? Tomara que eu esteja errado, tomara. Mas nos últimos anos eu não errei uma previsão, né, de obras públicas. Todas elas eu acertei em aditivos e tempo. Amanhã tem mais um Jornal Últimas Notícias. Eu aguardo vocês aqui, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora.